Irmãos queridos, como é que a gente faz uma amizade? Quais são as estratégias para construir um relacionamento e conquistar confiança, poder ter essa convivência mais próxima? Como é que a gente faz para ter um amigo? Eu vou chamar esse nosso momento, se é que eu posso dar um tema, de Deus quer ser seu amigo. Faz sentido isso? Supremo, superior, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e pouco a gente consegue, com o nosso vocabulário limitado, definir Deus, e Deus quer ser o nosso amigo. Nesse mês, falando sobre viver adoração, e com essa sugestão bacana, maravilhosa dos nossos ministérios Louvor e Mídia, para trazer à igreja uma reflexão sobre adoração de verdade, a possibilidade de deixar Deus feliz com você. Aí nós concluímos com essa palavra, e se eu pudesse, sabe, essa, de verdade, é uma daquelas palavras que nem é para ministrar de púlpito, de plataforma, ministrando para um auditório. Essa é aquela palavra para a gente sentar, tomar um café, um bolo, um biscoito e conversar demoradamente sobre Deus quer ser meu amigo. Como assim? Abra a Bíblia. Eu não poderia usar outro fundamento nem outra referência. Posso até citar autores, escritores, filósofos, ou qualquer pessoa da nossa história, contemporânea ou não, mas eu não poderia deixar de citar a Bíblia. E a expressão bíblica, irmãos, traz para nós uma das expressões mais lindas de Jesus. Não sei qual seria a mais linda, mas são expressões que nos trazem ao coração uma informação emocionante. João, o amigo, não é, tão pessoal de Jesus, por isso essa palavra dele. E aí no capítulo maravilhoso, conhecidíssimo entre nós, 15, aquele que fala de Jesus, a videira verdadeira, lembram? Eu sou a videira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor, e meu pai então corta aqueles galhos que não estão dando fruto, é aquele capítulo. Mas o versículo que eu gostaria de compartilhar com você é o versículo 13 do capítulo 15, eu acho que 14 e 15. Na versão que eu estou usando, os irmãos vão acompanhar a versão NVI, que vai ser projetada aqui em cima, mas acompanhe essa expressão. Olha só, 13 do capítulo 15 do Evangelho de Jesus, segundo João escreveu. Aí diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Versículo 14: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Versículo 15, final. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Eu gostei. Eu vou ler o 16 também, porque é muito bom. Olha o que é que diz o 16. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Que bacana. Jesus está dizendo que Ele quer ser nosso amigo. Como então ser amigo de alguém? E o que é que a gente pode fazer?
Muitos pensam que Deus tem apenas a super autoridade. É o grande criador, construtor, idealizador, autoridade do universo. Por que não dizer juiz e com toda a justiça? Porque nele está todo o conhecimento, está toda a sabedoria. Portanto, inerrante, e Deus não erra no seu julgamento. Temos acho que essa consciência, independente do credo religioso, até mesmo aquele cético tem uma pontinha de, eu acho que, crédito em imaginar que tem um Deus todo-poderoso. Mas a gente associa muito Deus dessa forma, muito grande, muito Senhor, muito poderoso, com toda a autoridade. E isso tudo é muita verdade. Felizes aqueles que se submetem à sua autoridade, à sua superioridade, à sua supremacia. Porém, o que nós queremos destacar aqui de forma bem simples, e assim como eu disse no início, daquela maneira como se estivéssemos batendo um papo num cafezinho, Deus, revelado na própria pessoa de Jesus, está trazendo algo tão profundo para o nosso entendimento, e Deus está dizendo a você: quer ser meu amigo? Olha, imagina, gente, você talvez não tenha noção, Deus, com a vinda de Jesus, e Jesus sendo esse intermediário, e essa figura fantástica que faz essa ponte de conexão, o homem pecador e Deus santo, e Deus está dizendo a você, como se estivesse dizendo o seu nome. Pense no seu nome agora. Com muita satisfação, mas eu posso dizer que talvez alguns poucos eu não acertaria o nome aqui. Estou lembrado até de Adejaí. Está presente conosco hoje aqui a esposa da Talma, muito feliz em receber os irmãos. E eu poderia chamar talvez muitos aqui pelo nome. Imagina Deus usando do seu nome, dizendo assim: Adejaí, quer ser meu amigo? Ouça o seu nome. Gente, quem é a figura pública bem famosa e destacada que tem a sua admiração? Algum político necessariamente? Eu acho pouco provável, né? A galera política tem uma reprovação bem chata, mas imaginemos que você tenha, talvez algum político famoso, fulano, eu admiro. Mas quem sabe na esfera esportiva, um atleta de futebol famoso, um cara bom que você admira. Imagina em qualquer outro segmento, automobilismo, vôlei, basquete, o novo personagem que está surgindo agora no Brasil como um ídolo do tênis, não é? E está aí sendo ovacionado e participando das principais competições de tênis, não sei, eu estou só tentando trazer uma sugestão para você raciocinar comigo, quem você admira, que é muito famoso e que nem sabe que você existe, mas você admira. Imagine então, esta pessoa sem ser pegadinha de nenhum programa de televisão, ser de verdade. Imagina você chegar em casa hoje, e fazendo aquele lanchinho pós-culto, antes de dormir, que eu sei que vai acontecer. E aí o telefone toca, e sabe quem é que quer falar com você? Exatamente esse dito cujo que você admira. E eu não quero nem citar o nome, que é para, de repente, agradar a uns, não agradar aos outros. Eu quero que você pense no nome de uma personalidade pública, pode ser da literatura, pode ser do jornalismo, pode ser qualquer figura maravilhosa. Essa semana tivemos a notícia de Luiz Fernando Veríssimo, que faleceu, e o Brasil perde um grande homem da literatura no país. Isso, imagine, se você recebe um telefonema de uma personalidade dessa que você admira, eu acho que você duvidaria. Quem? Não é verdade. Você, não, sou eu. E lhe desse todas as provas. E aí eu quero fazer, talvez, esse paralelo. Se uma pessoa mortal, por mais famosa que seja, mas temporal, que hoje é ovacionado, amanhã talvez o mundo esquece, porque todos passam, já nos causa admiração. Imagina eu dizer a você, com essa confirmação e essa fundamentação da palavra, Deus não está ligando para você no telefone, Ele está falando agora ao seu coração e lhe chamando pelo nome. Quer ser meu amigo?
Talvez a gente não tenha a dimensão dessa realidade, dessa verdade, mas eu preciso dizer a você, amizade com Deus não é algo superficial. Deus não quer um relacionamento de oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Deus quer um relacionamento profundo, de caminhar contigo, de acompanhar teus dias, de poder dar direção, de poder orientar. Imagina você ter em Deus uma amizade relacional desse nível. E é possível, pastor. Eu preciso dizer a você que não somente é possível, como é verdadeiramente real essa possibilidade. E há uma presença divina nesse lugar, dizendo a você com todos os fundamentos. E Deus se manifestou a pessoas humanas, e a Bíblia relata algumas figuras ilustres, e eu preciso dizer a você, relacionamento se constrói com constância. Imagine uma paquera que está começando, aquela coisa do flerte. A menina olha para ele, o rapaz olha para ela, e há aquela já admiração mútua, mas nada sai do olhar. Isso não vai se concretizar. Isso não vai funcionar. Fica só o flerte, que linda. E ela do outro lado, que lindo. Para que algo comece a surgir, alguém tem que ter uma iniciativa. Alguém tem que provocar. Não sei que estratégia, não sei que maneira. E a partir daí, um oi, um cumprimento, uma consequente troca de contatos e uma comunicação, e agora com os veículos que facilitam essa comunicação. A partir daí, então, um encontro, um sorvete, um cinema, volta à igreja, e eu espero que sejam cristãos, e aí caminha uma possibilidade de conhecimento, e nessa raciocine comigo, os segundos, terceiros, quartos encontros vão dando mais conteúdo a esse relacionamento, e aí então se enamoram, confirmam, quer namorar comigo? Ou demorou. E aí então confirma, e aí caminham na perspectiva do namoro, e aí vão aos pais, trocam então o contato, os pais conhecem a moça, os pais conhecem o rapaz. Percebe como o processo de aproximação vai dando intimidade? Cuidado para não receber o futuro genro e dar muita liberdade. Eu vou até tomar um golinho de água. Estou nesse processo. Pois então, cuidado. Mas o contato e as visitas repetidas vão viabilizando a intimidade. Deus não é diferente. Quantas vezes afirmamos categoricamente que temos Deus, que Deus é o nosso Pai, que Deus é incrível, que Deus é maravilhoso, e vivemos um culto solene como este, lindo, emocionante, domingo pela manhã, hoje inclusive foi outro momento descontraído, leve, maravilhoso. Agora à noite da mesma forma, apresentação de um coro que nos alegra, aí a gente sai feliz. Deus está falando ao nosso coração, posso ouvir um amém? Mas depois então, segunda, terça, quarta, quinta, sua vida está de vento em polpa, está tudo dando certo. E aí você vai trabalhar, as coisas fluem, o dinheiro caindo na conta, a família legal, crescendo, prosperando, quinta, sexta, sábado, Deus na sua vida, não, está tranquilo, Deus é maravilhoso, Deus é incrível, mas aí eu trabalhei, faturei a semana toda, e aí chegou o sábado, eu sou filho de Deus, aí vai para o descanso, sábado não trabalha, dá aquela pausa, domingo, aí talvez não acorde na hora, perde a hora, e aí não se envolve com uma escola dominical, e as coisas estão caminhando de vento em polpa, tudo dando certo, e à noite, nossa, hoje tem culto, mas amanhã eu acordo cedo, e aí já não vem à igreja, a semana passou e nem à igreja. Quanto mais
um momento a sós com Deus numa devocional. Deus está dizendo no seu ouvido: quer ser meu amigo? É Deus quem está dizendo. E o texto diz assim, olha só: não foi você que me escolheu, eu escolhi você. Privilégio, que bacana, que especial. Mas a gente, enquanto está na gerência e na administração da vida, a gente tem uma sensação de longevidade, a gente tem uma sensação que a nossa vida aqui na terra será eterna. É como se nunca tivéssemos a sensação de limitação. É como se nunca tivéssemos, talvez, isso, de repente, para os mais jovens, desbravando o prazer, não é? Do encanto da mocidade. Sabe aquela coisa assim de levanta num pulo só. Perde a hora, levanta no pulo só, tal. Eu e você talvez não possa fazer isso. Tem que sentar primeiro. Depois, então, ficar em pé. Aí o sentido do vertical, que é para não ficar tonto. Para depois partir para o seu dia. Mas talvez os mais jovens, aquela coisa fantástica da idade, os hormônios, a flor da pele. Aí de repente, isso para os mais jovens e infelizmente até para aqueles que estão com a velocidade um pouco mais reduzida, mas ainda insiste em achar que tem a gerência da vida. E Deus está dizendo a você: quer ser meu amigo? Porque o tempo vai passando e a gente vai então percebendo que nós somos limitados. O fundamento da amizade com Deus se baseia em relacionamento, e Ele se sacrificou como Filho de Deus na cruz do Calvário. Jesus deu a vida pelos amigos, está no João 15:13, e eu preciso dizer a você, segundo diz Charles Spurgeon, a cruz é a maior prova que Deus deseja intimidade com você. Como assim, pastor? Se não fosse por Jesus, nunca que você chegaria a Deus. Por causa de Jesus na cruz do Calvário, você tem acesso a Deus. Jesus é o motivo, Jesus é a razão, Jesus é a condição. Jesus Cristo, cumprido a missão, morte na cruz do Calvário, Pai, tudo está consumado, resultado concluído com sucesso. Ali foi estabelecido uma conexão, ali foi estabelecido uma ponte de ligação, e Deus está dizendo a você: olha, eu faço tudo o que é possível, eu estou dando todas as condições, e eu estou dizendo a você: quer ser meu amigo? Exemplos bíblicos de amizade que Deus teve a partir de Eva e Adão. Missionário Tariq Lima lembrou na mensagem passada que quando chegar no céu ele vai querer saber de Deus que conversa ele tinha com Adão todo dia. Porque todo dia visitava o paraíso e conversava com Adão. Que assunto Deus tinha com Adão? Deus quer ter assunto e conversa com você todos os dias. Começar o dia, dizer: Deus, eu não posso começar o dia sem o Senhor. Eu não posso ser arrogante a esse nível. Eu não posso ser descuidado a esse nível. Primeiro, quando seus olhos abrem, é porque seu amigo permitiu. Você fica em pé porque seu amigo lhe deu condição. Você vai tomar o café da manhã porque seu amigo providenciou. Não, pastor, fui eu quem trabalhei o mês todo e foi desgastante, por isso tive condições de encher a minha despensa e colocar na minha geladeira todos os alimentos. Não, pastor, aí não, fui eu quem fiz. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta simples e fácil: você dá a você a autoridade de acordar todos os dias? Quando você dorme, você diz a você: amanhã eu acordo com certeza. Eu fosse você, não arriscava tanto. Notícias e fatos a gente sabe de pessoas que partem para a eternidade dormindo. Nós não temos essa certeza. E o trabalho, a saúde, a condição, tudo que Deus lhe permite, mas eu quero só resumir e dizer a você: você tem um café da manhã porque seu amigo permitiu você trabalhar todo mês.
Seu amigo está na sua cola. Os exemplos bíblicos de amizade, Abraão chamado amigo de Deus, e Tiago fala isso no Novo Testamento, no capítulo 2, versículo 23. A fé e a obediência de Abraão tornaram ele íntimo do Senhor. Moisés falava com Deus face a face, Êxodo 23, 11. Que incrível, não? Falar face a face com Deus. Davi, um coração segundo Deus, apesar de todos os atropelos na vida. E se eu posso fazer referência a uma família disfuncional, pense na família do rei Davi. Que família problemática. Mas Davi era considerado segundo o coração de Deus. Eu tenho certeza que esses homens ouviam a expressão, quer ser meu amigo. O que dizer de Jó? Jó, depois de todas as experiências e desafios, aí no final da sua narrativa, em seu livro, ele diz: antes só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu vou só fazer um alerta para você. Seu amigo está o tempo todo perto de você. Quer ser meu amigo? E você talvez diga: claro, indispensável, eu preciso estar perto do meu amigo. Mas de repente, todos os dias você cuida da sua vida como se tivesse absoluta gerência. Você não faz uma oração, você não pergunta se pode, você não dá a Deus a possibilidade de dizer a você: não faça. Você não pergunta, você não ora, você não tem um momento devocional, você não faz um momento de silêncio. Você fala pelos cotovelos, você fala com todo mundo, você fala no WhatsApp, você passa horas e horas na internet, você está trabalhando, você está indo, você está voltando, mas aquele momento de parar assim, dar aquele silêncio, sentir a sua respiração. A gente talvez nem esteja respirando direito, percebe? Tem um grupo de pessoas muito grande que nem respira direito, a respiração não completa, não vai até o final, simplesmente está respirando, e aí coloca o gás carbônico para fora, puxa o oxigênio, aí repete isso de forma automática, mas não consegue parar um pouquinho assim para encher os pulmões e soltar pelo nariz o gás carbônico e perceber: estou vivo, graças ao meu amigo. A vida é uma correria, loucura, cheia de atividades, mas a gente não tem tempo para o nosso amigo. Quer ser amigo de Deus? Olha só características de quem é amigo de Deus: interesse de ouvi-lo. É muito chato ter um amigo e a gente querer fazer contato com um amigo e o amigo descartando. Fulano, tudo bem com você? Tá, tudo bem. Vou aí para a gente conversar. Eita, eu não posso porque eu tenho um compromisso. Tá bom. Aí na outra semana: fulano, eu queria te ver. Não posso, vou viajar. Será que a gente está fazendo isso com Deus e não percebe? Todos os dias Deus está dizendo: eu quero ser seu amigo. Eu quero ter um momento relacional com você, mas o ativismo, não, você é legal, você é fantástico, você está fazendo certo, você está trabalhando, você está estudando, nada do que você está fazendo está errado, você está sendo alguém realmente cuidadoso, disciplinado, estudando, trabalhando, prosperando, fazendo, cuidando da família, cuidando dos filhos, isso tudo é maravilhoso, fantástico, mas sabe o que é uma sensação de que você é o gestor da sua vida e não tem ninguém superior a você, e não tem ninguém que manda em você, não tem ninguém que dá comando a você, e simplesmente você está subsistindo a cada semana, a cada mês. Estamos já caminhando para o final do ano, olha só, e já passamos a metade de 2025 e caminhamos nessa pegada. E se você for somar quanto tempo de qualidade você tem com Deus, talvez a gente fique frustrado. Se somarmos o tempo que nós temos de qualidade com Deus, Criador de todas as coisas, temos fé, acreditamos no Senhor, temos um relacionamento com Deus de estar aqui, de ministrando, até pastor que prega a palavra, que estuda apenas para ministrar, que estuda a palavra de Deus apenas para pregar, que faz de todo um projeto, não é, de vida, de ministério, de tudo, mas não para ouvir o Espírito Santo de Deus, não para ouvir Deus falar e para dizer: meu amigo, hoje eu preciso ouvir a tua voz.
Conta-se que um grande conferencista, homem muito bom, ministro da palavra, agenda lotadíssima, e passava de trem de um país para o outro, até que numa ponte o trem dá uma pane e para em cima daquelas pontes longas que o trenzinho fica pequeno nela. E todas as passagens de trem são bloqueadas porque o trem está travado. E para não acontecer acidente, estão esperando chegar a equipe de manutenção para o devido reparo. E as horas vão passando e nesse trem está esse conferencista que tem um compromisso de uma conferência internacional, esperado por multidões, mas está ali parado, o trem nem para frente, nem para trás, aguardando manutenção, e se passam horas. E vai comprometer necessariamente o compromisso do conferencista, com certeza de todos os demais que estavam no trem, que têm suas vidas. Mas aquele conferencista em especial percebeu que o Senhor queria tratar com ele. Aí às vezes a gente pensa, mas Deus, tratar só com um e atrapalhar a vida de todo mundo? Foi uma oportunidade para que todos os passageiros tivessem talvez aquela oportunidade que o conferencista resumiu que foi para ele. E ele sentiu no coração, toda a sua palestra está pronta, todo o seu material está fantástico, mas você não orou, não falou comigo, não perguntou se eu estava de acordo, não quis minha opinião, não, sabe aquela coisa de amigo? Você quer ser amigo de Deus e vai continuar seguindo sua vida assim, sem uma fala, sem uma conversa. Pense hoje em alguém que seja muito seu amigo, que pode ser o cônjuge, que pode ser um pai, pode ser um irmão. Imagine agora passar a semana sem trocar uma palavra com ele. Imagine sem ter contato com ele. É algo que nos deixa, de certa forma, incomodado e preocupado. Que tipo de relacionamento é este? Portanto, intimidade, relacionamento constante, obediência àquele que tem autoridade sobre nós e é nosso amigo. Olha só, essa perspectiva é muito interessante. Uma escritora chamada Teresa de Ávila, assim, a oração é a conversa entre dois amigos. É aquela conversa que traz à alma a possibilidade de entendimento. Quando eu não tenho conversa, quando eu não tenho contato, eu não tenho amizade, eu tenho apenas um conhecimento superficial. Irmãos queridos, Deus não nos chama apenas, olha só que fabuloso, para servi-lo. Ele está dizendo a você, quer ser meu amigo? Porque eu quero contar a você meus segredos. Um servo não tem essa perspectiva, o amigo tem. Eu quero contar a você o que eu quero fazer, eu quero compartilhar com você dos meus sonhos, eu quero compartilhar dos meus planos. Será que isso é surreal para você acreditar que é possível? Com Deus, pastor, com Deus. Deus quer ter esse contato. Essa intimidade relacional pessoal é incrível. Como isso às vezes passa desapercebido e o nosso relacionamento com Deus é apenas congregacional. Na igreja eu oro, eu levanto as mãos, eu canto, eu até escuto a palavra, mas no meu dia a dia eu não tenho essa convivência de dizer, Jesus venha cá. Já ouviu essa expressão dos pentecostais? Jesus venha cá. Conta-se de um irmãozinho que no seu quarto puxava a cadeira e quando ia fazer o seu devocional dizia, Jesus, senta aqui. Como se Jesus precisasse sentar, mas ele trazia a mente, simbolicamente, a perspectiva de que Jesus está perto de você diuturnamente. Está junto de você sempre. Compartilha com ele.
Diz a Ele e permita a Ele. Deus não nos chama apenas para servi-lo, mas para andar com Ele. A amizade com Deus dá sentido à nossa vida, promove de forma muito especial uma força dentro de nós para nossas batalhas diárias e coloca no nosso coração uma esperança de perspectiva de futuro e assim, de uma forma inabalável. Quando eu tenho amizade com Deus e perto de Jesus, as coisas que me atingem ou me alcançam não tira a minha esperança de futuro. Vai dar certo. Com Jesus no barco, tudo vai ficar muito bem. Seja qual for a tempestade, seja qual for a situação, a maior honra na vida de alguém, acredite, e eu preciso dizer isso a você de forma especialmente por conta da fé, por conta do crédito que nós temos em Deus e em Jesus. A maior honra que um ser humano pode ter não é posse, não é riqueza, é a presença de Deus na sua vida. Agora veja que coisa maravilhosa. E Deus ainda quer que você fique rico. E Deus ainda ajuda para você prosperar. E Deus ainda abre as portas para você se dar bem, com todas as dificuldades da vida. Não pense que o céu é aqui. E não ache que a vida será o tempo todo um mar de rosas, tudo prosperando, tudo dando certo. Em algum momento as coisas desandam, as situações estão comprometidas, porque estamos no mundo, e no mundo tereis. A gente sabe disso. Só precisamos ter a consciência de que com Jesus no barco, tudo fica bem. Amizade com Deus é o maior bem que alguém pode possuir. Quem dizia isso era o Santo Agostinho. Pois então, eu quero verdadeiramente, nesse momento, dizer a você, você deseja ter essa amizade com Deus? Já pensou se eu dissesse assim, quer ter essa amizade com Deus? Então, faça uma ligação para a secretária, marque uma hora, combine um momento, ela vai protocolar seu atendimento e aí, quem sabe, você consegue falar com Deus. Se eu quiser conversar amanhã de manhã com o prefeito dessa cidade, amanhã de manhã, na hora que eu pensar, eu consigo? Mas o cara não é legal? E não é gente boa? E não é dessa igreja? Pois então, mas ele tem sua agenda, ele tem seus compromissos, ele tem suas atividades, por mais que seja gentil, por mais que seja generoso, mas eu não posso chegar lá na prefeitura e dizer eu queria falar com o prefeito, não posso. Imagine então com o governador do estado, menos ainda. Eu não vou nem dizer a questão da República Federativa do Brasil, porque eu não quero não. Eu não quero não, o governo federal eu não quero não, mas olha só, eu quero dizer a você que com Deus, não precisa agendar. Basta dizer, Jesus, o Senhor me leva para Deus, aí Jesus vai dizer a você, está atrasado, hein? Jesus vai dizer a você, está atrasado, hein? Porque Deus está à sua espera há muito tempo. Você quer ser amigo de Deus? Olha só, deseja andar com a intimidade com Deus, a palavra do Senhor está dizendo assim, procure agradá-lo e entender quais são os preceitos deles. Hoje é um dia para você renovar a aliança de amizade com Deus. Vamos ficar em pé? Pense que tipo de relacionamento você tem com Deus. E se tivesse de dar uma nota ao seu relacionamento de 0 a 10, que nota você daria ao seu relacionamento com Deus? 0. Você acha que está resolvendo as paradas sozinhos? Olha só, não tem ninguém para escutar essa sua avaliação, é só no seu coração, a reflexão é só sua. Não tem ninguém que necessariamente vai avaliar se você tem uma amizade boa, regular ou ruim. Eu quero só que você avalie, porque Deus não está lhe acusando e muito menos está condenando você. O Espírito Santo do Senhor está possibilitando a nós nesse momento uma reflexão. Como é que eu chamo Deus de amigo? Como é que eu tenho Jesus como próximo a mim?
e um dia passa e eu não tenho contato com ele, e eu não uso de uma leitura bíblica devocional para entender quais são os seus preceitos, fica aqui a nossa palavra de oração pelo seu coração, porque Deus continua sendo Deus. Eu é que sou um miserável pecador e preciso de Deus, mas Ele insiste em perguntar a nós: quer ser meu amigo? Deus, por favor, nesta hora, neste momento, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor visite os corações de todos nós. E por mais, Deus, que a gente não tenha simpatia com pessoas que são destaques e famosos, se um desses nos faz contato, a gente se sentiria até honrado se uma pessoa ligar para nós, quer seja um político, quer seja um esportista, quer seja um artista, mesmo que não seja daquele ramo de admiração que a gente tenha, mas se alguém famoso, nobre, faz contato conosco, a gente já se sente honrado porque a pessoa está fazendo contato conosco. Imagine, ó Deus, se tratando do Criador do universo e de alguém tão especial como o Senhor, de alguém tão nobre como o Senhor, Criador de todas as coisas, e está dizendo a nós todos os dias: quer ser meu amigo? Nós queremos, Deus, aprender a abrir o coração e entender que sem o Senhor nós não somos nada. Nós precisamos do Senhor para respirar. Nós precisamos do Senhor para subsistir. Não é uma questão, Deus, e nessa oração nós queremos fazer de forma muito nobre, de maneira muito humilde. Não é uma questão de religião, Deus. É uma questão de necessidade do homem. Nós precisamos do Senhor. Te pedimos ajuda, Jesus, para que a nossa vida seja pautada no entendimento que eu preciso de Deus todos os dias. E é nessa perspectiva que nós queremos te pedir ajuda. Nos faça acordar todas as manhãs, lembrando que sem Deus eu estou perdido. Para que eu traga para perto de Deus, no café da manhã, no trabalho, no almoço, no trabalho, no jantar, à noite no descanso, na faculdade, na rua, no transporte, onde eu estiver, eu possa mentalizar: Jesus, o Senhor me acompanha, o Senhor não é meu amigo, vem comigo, me ajude, me dirija, me oriente, me faça fazer as melhores escolhas. Para onde o Senhor mandar eu quero ir, o que o Senhor mandar eu fazer, eu quero fazer, a quem o Senhor mandar eu procurar, eu quero ser transmissor da Tua palavra, eu quero ser, ó Deus, agente de salvação para anunciar o Evangelho. Eu não posso escolher para onde vou, eu preciso saber qual é a Tua ordem, eu não posso escolher pessoas, eu preciso caminhar para as pessoas que o Senhor mandar, eu preciso, Deus, ouvir a Tua voz. Me faça chegar, ó Deus, a quem o Senhor deseja que a Tua palavra seja divulgada. Jesus, eu preciso ouvir mais a Tua voz. Jesus, eu preciso ouvir mais a Tua exortação. Jesus, eu preciso ouvir mais a Tua correção. Pai, por favor, me corrija. Pai, organize melhor minhas ideias. Deus, em nome de Jesus, nessa cidade, nesse estado, neste país, a nossa oração, meu Pai, é pelas pessoas que fazem essa nação. Te pedimos pelas autoridades públicas municipais, quer seja numa Câmara de Vereadores, quer seja no governo de estado, numa Assembleia, Pai, legislativa. Te apresentamos, ó Deus, o governo federal, a presidência da República, o Supremo Tribunal Federal,
aonde tem as autoridades que o Senhor autorizou, permitiu e constituiu, que o Senhor possa nos fazer como igreja transmissor da tua palavra, nos ajude a alcançar desde o nosso vizinho, aquele que mora conosco, aquele que está no outro lado da rua, e se o Senhor nos enviar para além mar, que possamos obedecer, mas precisamos ser teus amigos, Deus, precisamos ouvir a tua voz, precisamos conhecer, Deus, a tua vontade, e o Senhor revela aos teus amigos, nos faça teus amigos, Pai, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, queridos.